Podemos começar? Ok. Sim. Bom, deixa eu só trocar aqui a tela, porque ficar sem ver o pessoal é complicado também, né? Ver todo mundo. Bom, eu queria dar um bom dia a todos, né? Dizer que todos são muito bem-vindos aqui à nossa classe de estudos e a gente vai tentar aprender juntos, né? Muito mais importante do que ter a intenção de transmitir qualquer coisa acho que a gente aprender juntos, discutir, né? É muito importante a participação de todos, porque às vezes a dúvida de alguém pode ajudar a esclarecer a de outras pessoas, né? Às vezes a pessoa fica aí tímida, não quer se manifestar e alguém acaba levantando uma questão, ou às vezes aquela questão serve para auxiliar alguém em alguma dificuldade, ou então, na própria discussão, a gente vai aprendendo todo mundo junto, né? Antes da gente fazer a oração para iniciar, eu queria dizer que a gente vai estudar esse livro, O Abismo entre Promessa e Realidade. Eu acho que está aparecendo. Tá. Tá, né? A capa do livro aí. Me parece, uma recomendação do reverendo Misael, né? E eu não sei se vai chegar a ser distribuído, eu acho que não vai ser distribuído para os alunos, né? Apenas os professores. A gente vai ter a missão de estudar, compilar aquilo que é mais importante e trazer para vocês ali um resumo, né? Porque não dá para a gente trazer tudo. Mas quem quiser adquirir o livro, acho que não há problema. Depois, o livro está tem imagem do livro, né? No boletim da escola da igreja, tem também nos links que falam da nossa classe. E é um livro que foi escrito por Ian Duguid. E daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre o livro, né? Falar sobre o que é o objeto, né? Sobre o assunto que o autor desenvolve. E eu vou pedir, seu Moisés, o senhor pode nos dirigir a Deus pedindo que ele abençoe esse estudo, que ele nos oriente, que ele fale, né, por meio dessa aula aqui, que ele traga o ensino que, não só nessa classe, mas em todas as classes da escola dominical, principalmente nesse momento que a gente tem enfrentado aí não só dificuldades na vida, mas também um esvaziamento, né, das igrejas, talvez o pessoal tendo dificuldades, que ele possa, né, trazer de volta, né, reunir o nosso rebanho, principalmente de todas as igrejas, mas especialmente da nossa, né, para que a gente possa, se não ainda presencialmente, mas pelo menos virtualmente, voltar a nos congregar num número grande, né? Eu acho que o número também é uma coisa que acaba incentivando os demais, né? Quando a gente tem um número maior, eu acho que isso acaba trazendo as pessoas, e para nós é bom, né, que todos estejam próximos, né? Acho que nenhum pastor quer ver uma ovelha desgarrada, né? E que Deus possa, pelo menos as nossas que estejam fugindo aí, né, escapando pelas dificuldades da vida, possam ser novamente trazidas aqui para o aprisco da nossa igreja, né? O senhor pode orar nesse sentido, por favor? Pois não, pois não. Obrigado. Bendito Deus, Pai querido, nós te damos graças por essa manhã tão bela que o Senhor nos dá. Damos-te graças a Deus pelo culto da manhã, damos-te graças a Deus por essa oportunidade de estarmos agora funcionando como escola dominical. E para isso, ó Deus, nós queremos pedir a tua bênção. Que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, Marcelo, na condução, na direção desse estudo. Que ele seja, ó Deus, algo que venha trazer muitos benefícios para a vida espiritual de todos nós. E que também, ó Pai, queremos te pedir, todos aqueles que já fizeram, inclusive, parte da nossa classe em períodos anteriores, quando tínhamos aulas presenciais, que eles possam estar voltando a Deus, porque é muito precioso tudo aquilo que temos estudado em obras, ó Deus, escritas por servos teus, baseados, fundamentados na tua palavra, e que nos tem edificado tanto, Senhor. Ajuda-nos agora, Pai. Ajunta novamente o teu rebanho, especialmente pedindo pela nossa igreja, onde percebemos que nas aulas de escola dominical a frequência caiu muito, ó Deus. Abençoa para que possamos tê-los todos de volta, que todos venham se alimentar de tudo aquilo que a tua palavra tem nos ensinado.
Rogamos-te estas bênçãos, confiadamente o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu vou passando os slides. Eu queria dizer o seguinte, que todo mundo fique bem à vontade para interromper a aula a qualquer momento, para esclarecer dúvidas, até porque nem todos têm o livro, têm o material de estudo, e alguma coisa pode ficar, de repente, aí perdido, ou um fio desatado, né? Alguma coisa que possa gerar dúvida. A gente vai tentar esclarecer na medida do possível, né? E se o professor não souber, com certeza aí a classe, os demais alunos podem se pronunciar e a gente vai aprendendo conjuntamente. Então, tá aí. O livro é esse, né? O Abismo entre Promessa e Realidade, e tem um subtítulo que é interessante, né? O Evangelho segundo Abraão. Mais à frente, eu vou tentar explicar a razão desse título, né? Do título e do subtítulo. Mas antes eu queria falar um pouco com vocês sobre o autor do livro. Isso é importante também, né? Essa é uma foto dele, é um nome meio Ian, né? Do Gide. Ele é professor, né? Ele atuou como missionário na Libéria antes de estudar, fazer os estudos dele no ministério, e trabalhou na implantação de igrejas na Inglaterra e nos Estados Unidos. Nessa primeira lição, que é uma parte do livro, ele até explica como essa questão de implantação de igrejas atuou na formação dele. Hoje, ele é PhD, né, pela Universidade de Cambridge. Ele é professor, né, foi professor de hebraico e Antigo Testamento no Seminário Teológico Reformado em Jackson, né, no Mississippi. Também em outro seminário na Califórnia. Né, e atualmente ele leciona, né, Grove City College, em Grove City, na Pensilvânia. Ou seja, isso aí já dá uma indicação do porquê que ele escreveu um livro sobre Abraão, né? Personagem importante do Velho Testamento. E a gente vai tratar um pouco mais sobre isso. Esse slide que tem aí é uma reprodução da contracapa do livro, né? Em que ali a gente tem um resumo da obra, do que ela trata, do que ela fala, né? E eu só vou mencionar aqui o que é um pouco mais importante, né? É essa questão aqui, né? De uma diferença imensa entre aquilo que Deus prometeu e aquilo que a gente vê agora. E é disso que a gente vai tratar nessa primeira aula e em todo o livro, né? Essa questão do que nós esperamos, do que nós acreditamos que seja o plano de Deus e como ele vai se tornar realidade nas nossas vidas, né? E aí ele coloca isso, né? Que é importante alcançar um entendimento cada vez maior, né, do Evangelho de Jesus, dos seus sofrimentos e da glória que se seguiu a isso, né? Para que a gente possa compreender também a nossa existência aqui, né? Compreender o plano de Deus para a nossa vida. O livro ele tem 15 capítulos. No curso aqui nós teremos 12 aulas. Em algum momento a gente vai ter que os professores vão, né, concentrar 2 vezes 2 capítulos numa aula só para a gente conseguir transmitir todo o conteúdo do livro dentro das 12 aulas que foi o projeto, o plano da escola dominical, né? Foram eles que fixaram que nessa nova etapa da escola dominical, nós teremos aí 12 aulas. Aí tem que descontar os feriados, as datas aí comemorativas em que não haverá aula. Tem também, me parece, alguns eventos especiais de comemoração do aniversário da igreja, então não vai ser possível ter aulas em quantidade suficiente para atender os 15 capítulos do livro. Então, nós teremos aí 12 aulas e nós vamos tentar concentrar os 15 capítulos nessas 12 aulas. O que é abismo de realidade ou abismo da realidade que o autor fala no livro, né? Claramente, né, já mencionei isso antes, né? A gente pode dizer que seja aquela diferença entre o que Deus prometeu e aquilo que a gente vê agora, né? Aquilo que Deus tem preparado para nós, né? Tudo aquilo, todas as promessas de Deus de vida junto a Ele, de Nova Jerusalém, falando agora, olhando aqui para o nosso momento, né? E, no entanto, a gente muitas vezes não, quase que certamente, a gente não consegue vislumbrar na nossa vida, né,
esses propósitos de Deus. Então, isso gera, né, esse abismo aí, né, entre aquilo que nós esperamos e aquilo que nós vivemos, né? E é disso que o livro, né, vai tratar, né? Quer dizer, a visão do que a gente tinha, né? Como as coisas deveriam ser para nós, se as promessas de Deus já tivessem sido implementadas, né? E muitas vezes a nossa expectativa ela não coincide com a realidade que a gente vive. E é disso que nós vamos tratar, né? Como eu falei, qual é a nossa expectativa, né? E aí tudo que eu estou falando aqui a gente está extraindo dos capítulos do livro, né? O autor menciona isso, né? A gente relembra lá a questão do domingo de Ramos, né? Quando Jesus ele entra em Jerusalém antes da última Páscoa, né? Dias antes da sua crucificação, morte e ressurreição, a gente vê lá aquele relato que nós temos nos evangelhos, né, da felicidade das pessoas, né, que foram receber, uma multidão se reuniu e foi receber Jesus, né, e vinham cantando louvores, né, a Jesus e a Deus, né, falando lá, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Toda aquela grande expectativa do povo, né, das pessoas que estavam ali em volta, de que Jesus iria de alguma forma, implantar o que eles entendiam que seria o reino de Deus, né? Então, eles acreditavam que Jesus estava entrando em Jerusalém para definitivamente restaurar, restabelecer a grande Israel, né? Essa era a expectativa deles. Estava todo mundo feliz, todo mundo gritando, colocando, né, os ramos no chão, todo mundo se reunindo em volta de Jesus. Mas qual foi a realidade? Né? A realidade foi essa, né? Jesus entrou em Jerusalém, fez os ensinos, proferiu os ensinos que ele deveria ensinar, participou da Páscoa com seus discípulos e, de repente, ele é crucificado, morto e sepultado, né? E aí a gente tem essa questão que o autor traz para a gente entender um pouco da realidade, né? Que foi aquela conversa que dois discípulos, né, depois que todas essas coisas aconteceram, que Jesus comeu a última refeição da Páscoa com seus apóstolos, ele foi depois preso, julgado, condenado, crucificado, né, morto e sepultado. Ou seja, de repente, toda aquela expectativa da implantação do reino de Deus pelos judeus, ela fica, entre aspas, meio que frustrada, né? Eles criaram uma grande expectativa e, de repente, a realidade é aquela, né? Aquele que vinha para nos restaurar está morto agora, está lá na sepultura, com uma pedra na porta, e aí toda aquela empolgação se esvai, né? E esses discípulos, então, que estavam em Jerusalém para receber, para saudar o mestre, para acompanhá-lo e talvez para fazer parte daquele momento histórico, né, que eles estavam esperando, de que Israel seria restabelecido, né, que o reino de Deus, que o Messias viria tomar, né, à frente, iria liderá-los, né, todo aquele momento de glória que eles imaginavam que seria estabelecida, se perde, né? E aí não tinha mais razão deles permanecerem em Jerusalém, porque aquele que eles achavam que iria restaurar o reino morreu e foi sepultado. E aí eles voltam para casa, né? Porque uma grande multidão foi para Jerusalém acompanhando o mestre. E, de repente, né, com aquela sensação de frustração, os evangelhos registram essa reação de dois discípulos que estão voltando para sua casa, né, para a vila, né, para Emaús. Era uma cidadezinha ali perto de Jerusalém, e a gente fala perto da impressão que seria como hoje, né, que a gente pega o carro e em 5 minutos chega. Mas naquela época eles voltaram a pé para sua casa, né? E Jesus aproveita esse momento aí, nessa volta deles para Emaús, para dar uma importante lição para eles que a gente vai tratar aqui agora, né? Quais são os nossos abismos de realidade, né? O que é aquilo que nos deixa frustrados na nossa vida atual, né? Para aqueles discípulos lá que estavam voltando para Emaús, foi a frustração de
da expectativa da restauração do reino de Israel, que havia sido grande no passado, né, que havia sido um reino independente, que vivia, né, por suas próprias pernas, e naquele momento, já há bastante tempo, já era, né, vassalo do Império Romano, né? Era essa a expectativa deles. E a nossa? Né? Quais são as dificuldades que nós temos enfrentado? Né? Quais são as coisas que quebram a nossa expectativa de filhos de Deus? Né? O slide coloca aí várias coisas, né? Demissão do trabalho, né? E uma dificuldade enorme de encontrar novo emprego, uma coisa que muitos de nós temos enfrentados aqui, né? Enfrentado enfermidade, né? Problemas de saúde, perda, né? De entes queridos, cônjuge, filhos, amigos, parentes, né? Às vezes até uma frustração com a igreja, né? Em que Deus nos colocou para seguir. Tudo isso, né? Às vezes quebra a nossa expectativa, né? Daquela realidade de uma vida ricamente abençoada por Deus, né? Tudo isso pode trazer uma crise de fé, como aqueles discípulos estavam enfrentando, né? Retornavam cabisbaixos para Emaús, acreditando que o projeto de Deus havia falhado, né? De que Deus não teria conseguido, através de Jesus, restabelecer, né? O reino grandioso que ele havia prometido. E isso tudo, né? Acaba trazendo uma grande frustração. E é a partir daí que Jesus tem uma conversa com esses discípulos que estão voltando para Emaús, né, para tornar clara a ideia do reino de Deus. E para nós também, muitas vezes, a gente acaba se sentindo assim, né, como aqueles discípulos, né, voltando para Emaús. Né, a nossa vida parece que, na maior parte das vezes, ela é composta muito mais de momentos tristes, de frustração, do que da alegria de poder sentir ou experimentar a implantação do reino de Deus. E aí a gente acaba nos sentindo como esses discípulos. E aí a gente precisa aproveitar a conversa de Jesus, né, o ensino que Jesus deu para eles, para, de alguma forma, a gente poder encontrar forças, né, de resistir, né, de compreender os planos de Deus e isso, de alguma forma, nos manter firmes. E eu quero dizer que essa parte aqui é só uma introdução do livro para a gente poder chegar a entender por que o autor vai trabalhar com o exemplo de Abraão. Tá? Isso aqui não é sem sentido, não. Daqui a pouco a gente vai entender a relação de tudo isso com o título do livro, né? O Evangelho segundo Abraão. E o que Jesus fez quando ele se aproxima daqueles discípulos que voltavam para Emaús? Né? Então, olha só o que está no slide aí, né? Já não tinha mais o que fazer em Jerusalém, né? O mestre deles, que eles achavam que seria o líder, que ia liderar um restabelecimento, morreu, foi sepultado, e aí eles estão voltando para a sua terra, cidade de Emaús. Era uma longa caminhada, eles saíram bem cedo de Jerusalém, né? E essa caminhada, provavelmente, ela se estenderia até a noite, apesar de ser uma cidade próxima, mas para quem caminhava a pé, né? E aí depois o Evangelho relata, né, que eles estavam tristes, cansados, né, andavam com os ombros caídos, né, tamanho o desânimo que eles tinham no coração. Afinal de contas, uma grande expectativa havia se transformado também numa grande frustração. E aí, né, sem que eles percebam, sem que eles conseguissem discernir a figura de Jesus, Jesus se aproxima deles e começa a travar uma conversa com eles, né? Jesus se integra àquele grupo que estava caminhando e vai batendo um papo com eles. E, por fim, né, Jesus consegue corrigir o desânimo, né, que estava no coração deles. E qual é a argumentação de Jesus? A gente vê aí que em Lucas 24, de 24 a 27, eu vou ler para vocês, para que a gente possa acompanhar, é um relato da parte final, aí, da parte mais importante, ou do que interessa para nós, a respeito dessa conversa que Jesus teve com os discípulos. Né? E aqui Jesus, do versículo 24, ele já começa a explicar para Jesus por que eles estavam tristes. Né? E aí fala, né, que, de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, né, de que Jesus não estava mais no sepulcro, mas elas não viram Jesus.
Então, Jesus, né, os repreende, né, até nos termos pesados, né, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo, né, o Messias, padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, Jesus discorreu por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ou seja, Jesus passa a pregar para eles, né, um sermão que está baseado no Antigo Testamento, né? Começando por Moisés, né, que seriam aqueles 5 livros lá do Antigo Testamento, né, ou Pentateuco, como nós sabemos que se chama, né? E depois Jesus vai passando, né, por todos os profetas, né, do Antigo Testamento, ou seja, Jesus faz uma análise de tudo aquilo que eram as escrituras que os judeus daquela época conheciam, né? E menciona que tudo isso, né, fala a respeito do padrão de sofrimento e de consequente glória que está previsto no Velho Testamento, né, pela história do povo judeu. Ou seja, Jesus mostrou para ele que em toda a escritura que eles conheciam antigamente, né, o que era o Velho Testamento, já estava lá bem claro, né, que o povo de Deus, que o Messias de Deus passaria por períodos de sofrimento, mas que esses períodos de sofrimento seriam seguidos por dias de glória. Ou seja, o sofrimento presente aqui, né, em algum momento ele se transformaria numa glória futura, né? Isso tudo está lá no Velho Testamento. E eu me lembro que o São Moisés, inclusive, deu durante muito tempo aula na classe sobre os livros do Velho Testamento. Eu assisti algumas e eu me lembro que fazia parte do roteiro, né, a demonstração onde que Jesus estava mencionado em cada um dos livros, né? Isso é uma verdade, né? Nós não temos dúvida nenhuma disso. Todos os livros do Velho Testamento, eles contam histórias, eles narram acontecimentos, mas todos eles têm, em algum lugar, quando a gente presta bastante atenção, né, alguma menção a Jesus, ainda que não diretamente, mas por meio de exemplos, né? E o autor trata nesse livro aqui do exemplo de Abraão. A gente vai estudar a vida de Abraão, a gente vai perceber como que ele personifica, né, a vida de Jesus, né? E Jesus então menciona, né, que se os discípulos tivessem conhecimento perfeito do que estava lá no Antigo Testamento, né, eles não teriam ficado chocados com as dificuldades que eles estavam enfrentando naquele momento. Ou seja, se eles conhecessem verdadeira e profundamente a palavra de Deus que era disponível para eles naquele tempo, eles não estariam decepcionados com aquela, entre aspas, aparente frustração que decorreu logo depois, né, da morte de Jesus. Eles teriam percebido, né, que o Velho Testamento todo já dizia, né, que o Cordeiro de Deus teria que ser sacrificado, né? Então eles não teriam ficado naquela decepção tão grande, né? Olha só, Jesus mostra para eles que Deus conduz toda a história, né? Inclusive aquelas coisas, aqueles episódios que são tristes, né? Que são os mais tristes, né? E mostrou que, como eu falei, que o próprio Cristo deveria passar por sofrimentos. Era do plano de Deus, né? Que o Cordeiro fosse imolado, que ele sofresse, né? E que isso era necessário. Sem isso, nós não teríamos a implantação do reino de Deus nesse mundo, né? Então, já tem aqui uma primeira lição para nós. A gente entendendo o projeto de Deus, como ele conduz a história, como ele já nos adianta que nós vamos enfrentar dificuldades, né? Mas que no futuro há a garantia da glória eterna. Então, a gente tem que resistir nos dias maus. A gente tem que suportar os dias maus para aguardar quando Deus vai nos restabelecer, ou nos restaurar, ou nos deixar, permitir gozar de sua glória. Foi isso que Jesus falou para aqueles discípulos, né? Então, daí a gente pode também entender que Abraão pode nos servir de exemplo, né? E ele estava, assim, incluído naquela
naquele sermão que Jesus pregou para os seus discípulos, né? Lá em Emaús, mesmo usando a questão do Velho Testamento, né? Quando Jesus fala, discorrendo por Moisés, expôs o plano de Deus, Abraão está incluído nessa pregação. Por quê? Porque ele é uma figura exemplar do Velho Testamento. Ele está lá em Gênesis, né? E tem toda a história dele, né? E a gente vê que a história de Abraão é rica, e a gente vai estudar diversas passagens para entender. Mas Abraão, a gente pode mencionar aqui já, sem querer avançar, né, nos estudos futuros, né, que ele era uma figura exemplar. Abraão, inclusive, chegou a ser citado como exemplo para os judeus enquanto eles estavam presos na Babilônia. Que a gente se lembra que eles foram, né, que Deus castigou Israel, naquela época já nem era mais Israel, mas era só o reino de Judá. Israel já havia sido julgado anteriormente e havia sido dizimado, né? O reino de Judá, o julgamento de Deus foi de outra forma, né? Eles foram removidos, né? Exilados, eles foram tirados de Jerusalém e foram levados cativos para a Babilônia. E ali Deus trabalhou, né, o coração daquela geração, e uma das formas que Deus trabalhou foi mostrando para eles, né, que eles tinham que viver como Abraão viveu, né? Abraão era o pai da fé, e a gente vai ver mais à frente, né, de que Deus prometeu grandes coisas para Abraão, falou para ele que ele seria pai de uma nação grandiosíssima, né? E Abraão não chegou a ver essa promessa concretizada. E que talvez muitos dos judeus eles não chegassem a ver a concretização da restauração do reino. Mas provavelmente alguns deles acabaram retornando ao final dos 70 anos, né, retornando para Jerusalém, né? A gente vê que Gênesis relata não só os dias de glória de Abraão, mas fala também das falhas dele, né? Mostra que ele era um homem igualzinho a nós, né? Que hora acerta, hora erra, tem os momentos né, de fé que está lá em cima, a fé dele, em alguns momentos a fé dele falhou, e falhou feio, né? E a gente vai saber, percebe hoje, né, que as falhas da fé de Abraão repercutem até hoje na história de Israel, tendo em vista que eles não conseguem viver em paz, né, com os descendentes de Abraão que eles têm ali em volta, né, da terra deles, né? Então, assim, a gente não vive no deserto do Sinai, né? Porque quando Moisés, isso é importante, estava até deixando passar de falar isso, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, né, o Pentateuco, lá eles foram escritos por Moisés, né? E muitas das histórias ali, certamente Moisés escreveu para melhorar a autoestima, né, para reforçar a fé, para combater essa questão do abismo da realidade dos próprios judeus, né? Deus havia falado que eles seriam uma grande nação, mas quando Moisés nasce, né, o povo era cativo dos egípcios, né? E talvez Moisés nasceu no momento em que o cativeiro estava sendo mais pesado para o povo judeu, né? Porque os próprios egípcios estavam percebendo como eles estavam crescendo, como aumentava o número deles, né? E Faraó começa então a tentar de todas as formas dizimar esse povo, né? Determinando principalmente, primeiramente, né, que todos os homens que nascessem devessem ser mortos, né? Por quê? Porque eram os homens que poderiam formar um exército, de alguma forma se contrapor aos planos do faraó. Então aí vem Moisés, né? E Moisés então escreve a história do povo, né? Como Deus criou o mundo, como Deus foi gerindo, né, a criação do povo, né? Porque Gênesis relata tudo isso, né? Desde o nascimento, desde a formação do mundo até a formação do povo judeu, até poucos anos antes do período em que eles estavam vivendo. E aí Moisés narra a história de Abraão, e isso também serviu para incentivar o povo, né? Porque Abraão também não conseguiu alcançar a promessa que Deus fez a ele, né? E aí, né, o autor traz
esse ensinamento que está nesse slide aí, né? Assim como o povo judeu lá atrás, na época de Moisés, assim como o povo que viveu no cativeiro, nem todos eles conseguiram entrar no descanso eterno que Deus prometeu a seu povo, né? Nós também vivemos nós buscamos, né, o nosso descanso eterno, né, a nossa glória eterna com Jesus. Nós ainda não encontramos, né? Nós vivemos essa realidade das dificuldades do dia a dia, das lutas, né, das pancadas que nós recebemos todo dia na nossa vida, né? E isso não tem nada a ver com a glória que Deus prometeu por seus filhos, né? A gente vive na expectativa ardente, como Paulo fala, né, da vida futura. Mas a nossa vida presente é uma realidade dura, né? Ela podemos dizer que ela é um abismo mesmo, né? Que nós não conseguimos na nossa vida ter nenhuma antecipação da glória futura, né? E como que a gente vai viver? Como que nós vamos nos manter aqui até que nós possamos experimentar essa glória de Deus, né? E aí a gente pega as lições do livro de Hebreus, né? E o autor menciona isso no livro, né? Resumindo, né? Nós temos que viver pela fé, tá? Tal como está demonstrado lá no livro de Hebreus, né? Em que, né, o autor fala que é Paulo, outros falam que não é, mas o autor menciona, né, que muitos dos patriarcas da fé, né, ou talvez quase todos, não conseguiram nessa vida, né, abraçar, pegar a promessa que Deus fez para eles, né? E a gente pode ver aqui o exemplo de Abraão, né? Deus disse para ele, né, que ele seria pai de uma grande nação, que Deus constituiria, que Deus reservou para si. No entanto, né, Abraão não chegou a vislumbrar essa realidade, né? Ele teve o filho da promessa, mas a qualquer momento, se esse filho morresse, o projeto de Deus para Abraão estaria perdido, né? E Abraão teve que enfrentar aquela dificuldade de ter que sacrificar seu único filho, né? Que significaria o fim do projeto de Deus, né? Pelo menos aos olhos humanos, né? E Abraão tem ali uma oportunidade de demonstrar uma fé grande em Deus, né? E acreditava, e está relatado na Bíblia, que mesmo se ele matasse aquele filho, aquele único filho, e lembrando que ele já era muito velho, né? Muito provavelmente pela característica humana, ele não conseguiria ter outro filho, né? Que se ele matasse aquele único filho, que era o cumprimento da promessa de Deus, ainda assim Deus teria capacidade e poderes para assegurar o cumprimento de seu plano, né? Isso serve de exemplo para nós, né? Abraão viveu, né, várias vezes nesse abismo de não conseguir abraçar a realidade que Deus lhe prometeu. No entanto, ele não desistiu, né? Ele foi firme na fé e isso, né, fez dele um dos maiores personagens bíblicos, né? Aquele que é considerado o pai da fé, né? E é nesse exemplo que a gente precisa se mirar, se amparar, para que a gente possa encontrar as nossas dificuldades, né? E eu poderia dizer que essa última frase aí é praticamente um resumo dessa primeira aula, né? E do livro todo, né? A gente tem que se apoiar na história de Abraão para que a gente possa encontrar forças, né? De conseguir sobreviver nesse mundo hostil que nós vivemos. Então, assim, a gente vai estudar ao longo dessas próximas 12 aulas a história de Abraão, né? E pegando o exemplo das lutas dele, a gente vai tentar extrair ensinos para que a gente consiga enfrentar as nossas dificuldades, né? E aí a gente fala, né, precisa mencionar nisso, porque o título do livro fala, né, o Evangelho segundo Abraão. E a gente tem que fazer essa ressalva aqui, que Evangelho, né, a boa nova de salvação, não é nada daquilo que Abraão fez, né? O Evangelho é aquilo que Jesus fez. Porque a gente sabe que por mais que a gente tenha fé, que a gente tenha uma vida cristã centrada em Deus, que a gente seja firme nos nossos propósitos, dificilmente todos nós aqui conseguiremos viver como Abraão viveu, né? Ter aquela fé que ele teve, né? Ter aquele desprendimento, né? Então, Abraão é só
um exemplo. O evangelho mesmo é aquilo que Jesus fez. Abraão serve só de exemplo, né? E lá atrás na história, a vida dele apontava para aquilo que Jesus fez. E é nesse sentido que a gente vai estudar, né? E aí eu já vou passar para a lição número 1. Eu só queria dizer que tudo isso que eu falei agora atrás aí é só para mostrar para vocês o que motivou o autor a escrever esse livro. Por que ele foi buscar na história de Abraão, né, exemplos, ensinos, né, para que a gente possa conseguir sobreviver nesse mundo em que a gente também não entende os propósitos de Deus, que a gente não consegue muitas vezes entender por que tudo aquilo que Deus promete eu não consigo abraçar nessa vida. Eu acho que a vida de todos nós aqui ela é feita muito mais de abismos, de realidade, né, de frustrações, do que, obviamente, da glória que Deus nos promete. Então, é focado nisso, né? Foi a partir dessa ideia que o autor desenvolveu os 15 capítulos do livro, né, e que nós começamos a estudar a partir de agora, né? O que a gente pode dizer? A lição número 1 fala da preparação de um santo, né? Como que Deus age na história preparando os seus servos. E eu já vou acelerar um pouquinho mais, porque eu estou vendo aqui que o tempo está passando, né? E se vocês perderem alguma coisa, não conseguirem entender alguma coisa, avisa que a gente sempre volta, não há problema, né? Eu queria falar inicialmente, né, e o autor fala disso, da importância da preparação, né? A gente vê que grandes atletas, grandes esportistas, às vezes passam anos e anos se preparando para aquela missão. A gente viu agora, recentemente, a questão das Olimpíadas, né, que eles tiveram que cancelar as Olimpíadas porque não havia condições de realização dos Jogos por conta da pandemia. Mas o grande problema foi que os atletas não conseguiram ter a devida preparação para participar dos Jogos. Por conta da pandemia, muitos, não todos tiveram que interromper os treinamentos, né, tiveram que deixar de lado a preparação, e sem essa preparação, eles não atingiriam, né, o seu melhor ponto, o seu melhor momento de ação durante as Olimpíadas. É também a vida do artista, né? E a gente pode pensar aqui num músico, né, num violinista que gasta, ou num pianista, que gasta anos e anos estudando, aperfeiçoando a técnica, para que lá na frente, depois de 10, 15 anos, ele consiga fazer uma apresentação de gala, né, que agrade a todos, que a técnica esteja apurada. A gente vê também, e isso é mais, talvez seja mais fácil para a gente perceber aqui, né, das profissões. Né? A gente percebe que muitas vezes, né, uma pessoa que tem uma profissão, a gente pode pensar em marceneiro, serralheiro, professor, eu posso falar na minha também como juiz, que os anos, né, a gente vai aprendendo muito e talvez bem mais lá na frente a gente atinja, né, o ápice da nossa capacidade. O serviço de Deus, muitas vezes não, sempre é assim. Deus sempre prepara seus servos para executar um bom trabalho, né, para que ele possa se desincumbir a contento na sua obra, né? Aqueles servos que se dedicam, né, que gastam tempo, né, que passam anos e anos se aperfeiçoando, lá na frente eles vão exercer, vão executar um serviço para Deus de melhor qualidade. Né? Isso aí é inevitável, né? Deus realmente, ele demonstra na vida de Abraão, nós vamos ver agora há pouco, que Deus, muito antes de chamar Abraão, Deus já o estava preparando para aquela obra. Né? E eu já vou dizer aqui que eu não sabia disso, eu me espantei muito com o que, né, o autor mostra aqui. Né? Por quê? Porque ele é um estudioso, né, um grande estudioso que passou anos e anos de sua vida estudando o Velho Testamento. Ele acabou tendo uma visão que, às vezes, nas nossas leituras diárias, a gente não consegue compreender. Né? E eu confesso para vocês que eu não sabia disso, que daqui a pouco nós vamos falar. Né? Olha aí, né? Deus prepara seus santos para a tarefa que determinou antes de usá-los. Moisés, por exemplo, Moisés foi criado, né, no palácio de Faraó e teve acesso, né, a toda a cultura dos egípcios, que naquela época era o que tinha de mais avançado no conhecimento humano. Davi,
antes de enfrentar Golias, ele passou anos e anos se preparando, né, para enfrentar as dificuldades, para enfrentar coisas maiores do que ele, quando ele cuidava das ovelhas de seu pai. E a própria Bíblia nos fala que ele teve que enfrentar animais, né, grandiosos para defender o rebanho. Isso tudo o estava preparando para aquela obra maior que Deus tinha para ele, né? E eu sempre gosto de citar a vida de Paulo, né? Paulo, o grande apóstolo, né? Escritor de inúmeras cartas, escritor daquela obra de profunda que foi a carta aos cristãos que estavam em Roma, né? A carta aos romanos, né? Que tem ali um desenvolvimento, né? Paulo foi aquele que desenvolveu a teologia daquilo que Jesus veio ensinar. E ele certamente não conseguiria aquilo se ele não tivesse todo o conhecimento, né, forte do Velho Testamento que ele aprendeu lá aos pés de Gamaliel, estudando, conhecendo, se aprofundando. Se ele não tivesse aquele conhecimento profundo, certamente ele não conseguiria desenvolver todo o ensino que ele traz nas suas cartas, principalmente em Romanos, né? Então a gente percebe, né, que os grandes servos de Deus foram usados, né, através de uma preparação que começou muitos anos antes, muito tempo antes deles serem efetivamente usados. Deus já estava lá atrás preparando a vida deles, né? Esses 3 exemplos aqui são claros disso, né? E agora a gente pode estudar um pouquinho da preparação, né? O que a Bíblia fala da preparação de Abraão e Sara, né? Eu queria chamar a atenção de vocês aqui nesse primeiro momento, né? Que a história de Abraão ela está registrada lá no livro de Gênesis, né? E normalmente a gente começa a estudar a história de Abraão a partir do capítulo 12, né? Que fala lá do relato de Deus o chamando para ele deixar a sua terra, a sua parentela e ir para uma outra terra desconhecida. Desconhecida, a gente vai ver que isso aí, o desconhecido, mas que ele fosse para uma outra terra. E a gente acha que é aí que começa a história de Abraão. E nós vamos ver agora que não é. Mas antes disso, eu preciso falar para vocês o seguinte: o livro de Gênesis é um livro complicadíssimo de se entender, né? É um livro que não é para poucos, mas que, quando você começa a se aprofundar, você começa a perceber algumas coisas. O que os estudiosos têm mostrado para nós? O livro de Gênesis ele tem algumas grandes divisões. Por exemplo, né? E a gente consegue identificar essas divisões fazendo uma leitura, né, profunda do livro. Nós temos lá, por exemplo, uma das grandes divisões, começa lá em Gênesis 6:9, começa assim: eis a história de Noé. É uma divisão, é uma compartimentação, né? Essa parte, ela está ligada à anterior, mas ela é uma seção que pode ser isolada, né? Uma outra seção, uma outra parte que pode ser isolada, está lá a partir de 25:19, que o texto começa assim: são estas as gerações de Isaque. E aqui começa a história de Isaque, né? Lá em 37:2, começa assim: esta é a história de Jacó. E daqui para frente a gente começa a ver uma divisão que trata da história de Jacó. Então, Abraão não começa no capítulo 12, começa antes, um pouquinho antes, lá em Gênesis 11:27, que começa assim: são estas as gerações de Terá. Quem foi Terá? Alguém sabe dizer? Tera ou Terá? Pai de Abraão. Pai de Abraão. Então, assim, para a gente poder entender claramente a história de Abraão, quando ela realmente começa, focando nisso que eu falei, que Deus, ele não pega seu servo, assim, a parte de, sabe, assim, despreparado. Deus já vem preparando o seu servo desde muito tempo antes, quando há o chamado, né? A gente precisa começar a estudar a história de Abraão desde lá de trás, desde a história de seu pai, que é o que eu vou tentar mostrar rapidamente para vocês, né? Gênesis 11:27 fala lá, né? Essa é a história de Terá, né? E que mais que a gente pode falar? Deixa eu só voltar aqui. Isso, né?
Gênesis 11, 27, começa a história de Terá, pai de Abraão. E aqui também começa a história de Abraão para o que nós queremos demonstrar. Veja bem, né? Ali, se a gente for fazer uma leitura de Gênesis, a gente começa a perceber uma série de genealogias, né? Porque fulano foi pai de Beltrano, que foi pai de Cicrano, que teve tantos filhos. E aparentemente, né, acho que todo mundo sabe, pensa isso, é uma leitura chata, é uma leitura pesada, né? Mas a gente vai perceber que ela não é uma leitura desprovida de qualquer eficácia. Ela nos diz muito quando a gente começa a estudar e a perceber, né? E aqui, só para dizer para vocês, engraçado isso, né? Essa questão da importância das genealogias, eu me atentei para ela há alguns dias atrás. Eu nem sabia que nós teríamos essa classe aqui, mas eu assisti um vídeo daquele... Ele não é pastor, Adalto Lourenço, ele é professor de física, ele é um grande pregador do criacionismo, né? E eu assisti um vídeo dele que ele fala exatamente nisso. Ele fala, ó, vocês acham que aquelas genealogias, aquele monte de nome, não é só alguma coisa que está lá perdida? Aquilo lá diz muito para a gente. Ele foi demonstrando ali como que aquilo é importante, né? Como que o pai, o avô de alguém é importante para a vida de alguém, como isso é importante. E aqui eu pego logo na primeira lição que eu vou dar, né, o autor falando isso, né? Essas genealogias lá, elas são muito importantes, elas falam muito para a gente. A gente não pode deixar de considerar isso, né? E aí ele fala aqui, né, que Gênesis, no capítulo 11, de 27 a 32, nos dá informações vitais sobre o chamado e a subsequente carreira de Abraão. E por que isso? A gente começar a ler no capítulo 12, a gente vai achar que Abraão estava lá em Harã, né? A gente fala Abraão que vivia na terra de Ur dos caldeus, mas quando Deus o chamou, Abraão vivia em Harã. Ele não estava mais em Ur, né? Abraão estava em Harã, e a gente vai entender isso já já, e Deus o chama. Ele tinha mais ou menos por volta de 75 anos, né? Então Deus vai e fala para ele, Abraão, deixa a tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar, que eu prometo que vou dá-la aos seus descendentes, né? Então pode se pensar que foi aí que começou a história de Deus com Abraão, mas não foi, né? Olha só, o escolhido, Abraão, já estava sendo preparado desde muito tempo antes, e Abraão não tinha nenhuma noção disso. Ele não sabia que Deus estava atuando na vida dele para prepará-lo para esse momento do chamado, né? Aí a gente vê lá que está registrado em Gênesis 11, né? O que está lá? Eu pus aqui para vocês, porque eu sei que o tempo é limitado, né? E eu queria pedir atenção para vocês para a leitura que eu vou fazer aqui, porque isso é muito importante. Está destacado aqui, a gente vai falar sobre isso. Olha só, é Gênesis 11, 31 e 32, né? A história de Tera, ou Terá, pai de Abraão, né? E aí diz o seguinte lá em Gênesis, né? Tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, e só lembrando aqui, né, que Harã era filho de Terá, irmão de Abraão, e já havia morrido, né? Ou seja, Ló era órfão e vivia com o Terá, o seu avô, e Abraão, o seu tio, né? Então, Terá pega Abraão, pega Ló e pega Sarai, né? E aqui só lembrando, aqui ainda era Abrão, o nome de Abraão, né? E Sarai era o nome antigo de Sara, né? Então, Sarai, esposa de Abraão, neta de Terá, ele pega todo aquele conjunto familiar e saiu com eles. De onde? De Ur dos caldeus. Nesse momento, Abraão, Ló, Sarai, Terá viviam em Ur dos caldeus. E saem dali e vão para onde? Para ir à terra de Canaã. Olha só, muito tempo antes de Deus falar com Abraão que ia dar essa terra a eles, o pai de Abraão, e a gente vai ver daqui a pouco que o texto não fala por que ele foi para Canaã. Até aqui, Abraão não havia sido chamado, né? Não havia a promessa. Então, eles foram, eles saem de Ur e vão para a terra de Canaã. Mas também porque a gente não sabe, eles param em Harã.
eles foram até Harã. E o que o texto diz? Onde ficaram. Ou seja, Tera reúne toda a sua família, fala, nós vamos para Canaã. E começa o deslocamento da família, com todos os bens, os animais, aquela coisa toda, para ir a Canaã. De repente, eles param em Harã, ou seja, não atingiram o propósito deles. E fala, onde ficaram? E olha só, na sequência, versículo 32. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu aonde? Em Harã. Em Harã. Olha só, ele vivia em Ur dos Caldeus, fez o projeto de levar a família toda para Canaã, de repente ele para em Harã e fica lá até a morte dele. Nunca completou aquele projeto. Mas o que aconteceu? O que a gente pode extrair disso? Né? Olha só, né? Então Tera foi o primeiro que pensou em ir para Canaã, projetou ir para Canaã. A Bíblia não fala do porquê que ele foi, que ele saiu de Ur, o pai de Abraão saiu de Ur para ir para Canaã, né? A gente sabe, pela história escrita, que nesse período aí, isso era uma situação muito comum, eles ainda eram nômades, eles precisavam de terra, de pasto para os rebanhos, né? Então eles viviam em constante mudança de domicílio, de residência, né? E muita gente fez isso, né? Abraão, Tera e Ló não foram os únicos, certamente, que fizeram esse movimento de sair de uma região em busca de outra, né? E mais, eles nunca chegaram a Canaã enquanto família comandada por Tera. Nunca chegaram, né? Por algum motivo que a Bíblia também não fala, eles pararam em Harã e ficaram ali, né? E quando Abraão é chamado, ele vivia em Harã. Ou seja, o pai dele levou ele para lá, o pai morreu, ele continuou vivendo naquela região com a sua família, Ló e Sarai. Ok? Mas o que isso nos diz? Esse projeto de Canaã já estava no coração de Abraão. Era um projeto do pai dele. O pai dele deve ter falado para ele, filho, nós pega tudo aí que nós estamos indo para Canaã. Por algum motivo, ele deve ter falado, ó, porque Canaã deve ter isso, deve ter aquilo, né, nos projetos lá do pai. Então, Deus já havia despertado no coração de Abraão essa relação com a terra de Canaã. Então, quando Deus chega lá na frente e fala para ele, Abraão, larga tudo aqui e vai para Canaã, o que é isso? Não foi uma surpresa total para Abraão. Isso já fazia parte da história dele, né? Ele já tinha projetado anteriormente essa ideia. Não foi um susto, não foi uma coisa nova, né? Deus já havia despertado no coração de Abraão e para ele já não deve ter sido uma coisa tão maluca deixar a terra dele e ir buscar uma outra terra, né? Ele deve ter pensado, olha só, o projeto de vida do meu pai eu vou poder executar agora pelas ordens de Deus. Aquilo que meu pai vislumbrou lá atrás, né, de ir para Canaã, Deus agora, passado algum tempo, está dizendo que eu devo ir para lá porque aquela terra vai ser minha, vai ser dada aos meus herdeiros. Então, não foi uma coisa muito louca assim. Com certeza, Abraão deve ter restabelecido aquele projeto lá atrás que eles tinham, porque esses deslocamentos aí, com certeza, as pessoas não faziam sem antes planejar, sem antes pensar, eu vou para lá, mas eu tenho que achar em alguns lugares os pastos, a água para o meu rebanho, quer dizer, tem que ter um projeto. Né? Isso já estava no coração de Abraão. Desde muito tempo antes, desde a época de seu pai, Deus já vinha trabalhando essa ideia no coração de Abraão. Olha lá se Abraão não teve, como muitos de nós, a gente às vezes percebe, né, que é comum o filho, sabendo que o pai tem um grande projeto de vida e às vezes perde o pai sem que o pai consiga completar aquele projeto, o filho vai lá, né, o filho, filha, mas algum descendente, às vezes até o neto, vai lá e conquista
aquele objetivo que o pai, o avô tinha planejado por muito tempo e às vezes não conseguiu. Então, Abraão não deve ter sido nem pesado para ele, né? E aqui eu não estou desmerecendo a fé de Abraão, né? Mas esse projeto de ir para Canaã, né? Até porque não era só ir. Deus disse que era para ele ir para conhecer aquilo que Deus iria dar aos descendentes dele, né? Terá também, é importante a gente falar, ele não foi escolhido assim, sabe? Deus pegou alguém lá e falou, esse aqui que vai ser, né? Se a gente começar a olhar as genealogias de Gênesis, começar a estudar um pouco mais profundamente, quem era Terá, né? Terá era alguém que já vinha daquela descendência dos filhos de Deus. A gente começa a estudar Adão, né? Que era alguém que foi constituído por Deus para ser parte do seu projeto, né? Do seu plano de salvação. Terá vinha dessa linhagem, né? Veja bem, ele vinha da linhagem de Sem, que foi o filho de Noé, né? E o que a Bíblia fala? Noé era da linhagem de Adão. Noé era um descendente direto de Adão. Depois Noé teve 3 filhos, né? Sem, Cão e Jafé. Sem foi aquele que Deus escolheu para fazer parte da sua família, do seu projeto de povo, né? E Terá era descendente de Sem, né? Ou seja, Abraão, como descendente de Terá, era um descendente direto de Adão, né? Daquela família, daquele povo que Deus já vinha desde lá de trás preparando para no futuro se transformar no povo dele, né? E aí tá, e o livro fala, né, que Noé foi o 10º patriarca na linhagem de Adão, né? Depois de Adão até Noé nós temos 10 gerações, né? E Abraão foi o 10º na linhagem a partir de Sem, né? E aí a gente começa a estudar um pouco mais profundamente, isso tem uma série de implicações, que aqui não tem nem tempo, nem é objeto do nosso curso. Ou seja, Terá não foi escolhido sem nenhuma, quer dizer, Deus não faz nada sem preparação, né? Terá já era da família escolhida por Deus. E aí a gente passa, falando um pouco, né? Nós falamos da preparação de Abraão, e nós? Nós temos que nos preparar para executar a obra de Deus, né? O que a gente pode falar sobre a nossa preparação? Nós vimos que Deus preparou Abraão lá atrás, né? Preparou Moisés, preparou Davi, preparou Paulo, né? E nós? Será que nós vamos executar a obra de Deus sem nenhuma preparação? Né? E é disso que a gente vai tratar agora. Lá em Efésios, né? Efésios 2:10, Paulo escreve o seguinte, né? Que nós somos feitura dele, né, de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, ou seja, nós somos criados por Deus para as boas obras, as quais, de antemão, Deus preparou para que andássemos nela. Ou seja, esse de antemão aí quer dizer que lá atrás Deus já havia preparado as boas obras para que nós andássemos nelas. Ou seja, o projeto de Deus para nós já tem uma preparação lá de trás, né? Aí a gente precisa, cada um, investigar na sua vida, né? Talvez, se for possível, que muitas vezes não é, aonde Deus começou a nossa preparação, se é que já começou, né? De repente, Deus ainda não começou essa obra na gente, né? E olha só isso aqui. Os propósitos de Deus certamente não são transparentes em todo o tempo. Quando Abraão foi chamado lá em Harã para ir tomar posse de Canaã, provavelmente ele nunca tinha imaginado que aquela decisão do pai dele lá atrás de sair de Ur para ir para Canaã e nunca chegar lá, já fazia parte da preparação dele. Talvez nesse momento, quando Deus falou para ele, você vai para Canaã, ele pode ter falado, nossa, deu estalo, né? Olha só, e não é que lá atrás Canaã já fazia parte da minha vida? Eu já tive um período da minha vida em que o meu projeto foi feito, né, de eu ir para Canaã, né? Então, assim, às vezes a gente não consegue perceber o plano de Deus, né? Moisés também não tinha ideia, né, daqueles 40 anos que ele passou no deserto, depois que ele teve que fugir do palácio de Faraó por ter matado um egípcio lá na defesa do povo de Deus.
Moisés provavelmente não sabia também desse tempo que ele passaria no deserto para Deus trabalhar a vida dele. Talvez lá na frente, né, quando às vezes ele perdia a paciência com o povo, e a gente sabe que Moisés foi um cara muito paciente, né? Ele fala, olha, aqueles 40 anos lá me ajudaram muito. Talvez não foram suficientes, mas ajudaram muito Moisés a ter paciência para lidar com o povo, né? E aí, o que eu quero dizer para vocês de importante, né? O que nós podemos, aproveitando esse momento que nós estamos aqui? Às vezes, uma situação que nós enfrentamos na nossa vida, um momento de dificuldade, um momento de luta, pode ser Deus fazendo, né, dando início àquela preparação para algo que vai vir lá na frente, né? Talvez para Abraão sair lá de Ur dos Caldeus para ir para Canaã e não conseguir chegar e ter que parar em Harã, pode ter sido um momento difícil na vida dele, né? Porque essas movimentações elas se davam não porque as pessoas queriam, mas porque era necessário, já não tinham mais comida, a terra já estava tomada, então eles tinham que sair daqui e ir para lá. Então, talvez Abraão não tenha entendido. Por que meu pai quer ir embora? Eu tenho meus amigos aqui, eu tenho a minha vida aqui, né? Pode ter sido um momento de crise para ele. No entanto, né, lá na frente, ele percebe, olha, aquela crise era Deus me preparando. Na vida da gente é assim também, né? Não estou dizendo que é sempre, né? Às vezes Deus faz a sua obra não de uma forma dolorida, né? Ela pode ser de uma forma feliz, alegre. E o pastor que escreve esse livro, né, o professor que escreve esse livro, ele narra um exemplo lá, né, de quando ele era adolescente, ele leu uma passagem de Romanos lá que Paulo fala, né, da felicidade dele de pregar o evangelho. E lá na frente, na vida dele, né, ele fala assim, olha, essa passagem me falou muito quando eu era adolescente, né, e ele percebe que ele começa a ter um outro entendimento da passagem, e ele fala, olha, aquilo lá atrás já era Deus mostrando essa etapa da minha vida. Não foi algo ruim, porque ele foi para a Inglaterra, para Oxford, trabalhar num projeto de implantação de igrejas. Não foi algo dolorido, mas Deus já estava lá atrás, por conta do que ele estudou, do que ele leu, trabalhando o coração dele, né? Brotando um projeto, né? Que lá na frente Deus o chamou para executar, né? E o que a gente tem de importante, né? Olha só, a gente precisa se apegar aos planos de Deus e crer em Deus, embora mesmo que a gente não entenda, né? É muito comum a gente falar, né? Eu não consigo entender por que está acontecendo isso comigo, né? O que será que Deus está querendo me dizer, né? O que é isso na minha vida? O que significa isso? Pode ser que muitas vezes, e normalmente é assim, a gente não entende naquele momento. E quantos de nós, alguma vez na vida, já não falou isso? Olha, aquilo que me aconteceu lá atrás, né, me livrou disso, me preparou para isso, eu não entendia lá atrás, mas agora que eu estou aqui no presente e já vivi tudo essa etapa desde lá de trás, eu consigo entender por que aconteceu isso. Não é? E se a gente se revolta contra Deus, se a gente se rebela, a gente se recusa a enfrentar a situação, pode ser que a gente perca a oportunidade, né, do aprendizado, da preparação que Deus está dando para nós, né? E lá na frente, nós não vamos ter que falar, olha, eu entendi agora. Não entendeu porque você, de alguma forma, limitou a ação de Deus ou não quis se submeter àquilo que Deus estava te propondo, né? Mas, a gente precisa alertar, e o autor fala isso no livro, que a preparação não garante o sucesso. Ou seja, ainda que Deus trabalhe a nossa vida, nos prepare, isso não quer dizer que a gente vai conseguir alcançar a glória que ele está prometendo para nós, né? Abraão conseguiu? Né? Ele nunca conseguiu enxergar a transformação da descendência dele num grande povo, né? Quando ele morreu, Isaac ainda não era uma grande nação, né? Moisés também não. Oi? Moisés também não entrou na terra. Entrou na terra prometida, né? Ele chegou até a conversar com Deus sobre isso, tentar entender, mas Moisés, Deus foi lá e pôs ele num morro lá e falou, né, numa montanha, e falou, olha,
mas ele não pôs os pés, não é? Ele não pôs os pés. Ainda que Moisés foi muito abençoado, pelo menos ele pôde ver, né, com os olhos dele, né? Abraão nem isso, não viu, né? Ele viu que Deus preservou Isaac, né? Daquele momento do pedido do sacrifício, depois ele preservou Isaac, né? No resto da vida dele, mas Abraão morreu, porque Isaac poderia, de repente, lá, ele teve 2 filhos lá, né? Esaú, Jacó, tal, uma pandemia daquela época lá, podia ter morrido todo mundo, né? Então ele não viu, né? E a gente também, né? Mesmo que Deus venha nos preparar, isso não é garantia de que a gente vai conseguir alcançar ou vislumbrar a glória que Deus tem para nós. Muitas vezes na nossa vida, até numa obra, né? Alguém desenvolve um projeto para Deus, né? E morre sem ver aquela obra concretizada. Né? Nós estamos cheios de exemplo aí, né? Quantos missionários, e a igreja tem vários aí, que não vão ver, com certeza, aquele trabalho que, né, ele ficou anos e anos e anos lá fazendo dar algum resultado. Simon mesmo, quando veio para o Brasil, né, morreu novinho, logo depois. E, no entanto, né, mais de 150 anos depois, nós estamos aqui como igreja presbiteriana, né, como resultado da obra dele. Ele não viu, né? Ele morreu pouco tempo depois, né? E assim é, né? E quanto mais da glória que Deus promete para nós, né? Então isso, a preparação não é garantia de sucesso, né? E aí o texto fala, né? Que nós já até mencionamos, né? Abraão e Sara, né? Abrão e Sarai, né? Foram chamados para se tornarem uma grande nação. Mas muitas vezes, durante a vida inteira deles, a única coisa que eles tinham de diferente do resto do povo era essa promessa de Deus, nada mais. Eles eram gente como todos os demais, mas eles tinham essa promessa, né? Eles precisavam viajar, eles precisavam comer, e, no entanto, eles não conseguiram vislumbrar, né? Só a promessa de Deus. Nós também, conosco, é a mesma coisa, né? O que nos diferencia dos nossos vizinhos, né? Enquanto seres humanos? Nada, né? A gente tem as mesmas dificuldades que eles. O fato de nós sermos cristãos não nos livra de doença, não nos livra de perder o emprego, não nos livra de ter problemas na família, não nos livra das dificuldades com filho, com pai, com mãe, no trabalho, nada, nada, nada. A única coisa que nós temos de diferente dos demais é que nós temos essa promessa e por ela nós vivemos, né? Por ela nós devemos nos manter, né? É ela que a gente espera vir um dia, é ela que sustenta a nossa fé, né? De algum dia nós vamos superar todas essas dificuldades, porque esse é o projeto de Deus e a gente aguarda Deus implantá-lo em nossa vida, né? O não cristão, ele não tem esse problema da realidade dele ser diferente da expectativa. Por quê? Porque ele não tem expectativa nenhuma. Qual o projeto de vida deles? Nenhum. Eles vivem a vida sem nenhum compromisso. Eles não têm um Deus que cobra algo deles, que promete alguma coisa para eles. Eles não se relacionam com esse Deus, um Deus nenhum, né? Eles são lá, quando muito, né, como dizem aí os evolucionistas, né, um acidente de uns átomos lá que se juntaram e se desenvolveram, né? E assim eles vão tocando a vida deles. Eles não têm compromissos com um Criador, né? E por isso mesmo, eles não têm projeto de vida nenhum. Para eles, a vida é sobreviver e tocar, né? É como a maioria dos animais aí, né? Um instinto em que ele luta para se manter vivo, né? Para tocar a vidinha dele, mas depois que morre, a maioria deles não tem expectativa nenhuma. Ou quando tem, é aquelas coisas malucas que nós vemos aí, dessas religiões aí, sem nenhuma base, sem nenhum fundamento, né? Eles também nem aprofundam, né? Não conseguem aprofundar a experiência espiritual deles, né? Eles vão tocando a vida deles, né? Porém, o cristão é diferente, né? A gente sabe, a gente busca acreditar, tem horas que isso não é possível da gente conseguir, né? A gente tem os nossos momentos de
de altos e baixos, tem hora que nós acreditamos que realmente Deus está no controle, mas tem horas que a gente começa, né, ainda bem que são poucos, né, mas se questionar, será mesmo que Deus está controlando? Será que Deus está aí sob o controle desse vírus do Covid, né? Será que Deus pode curar? Será que Deus pode me dar um novo emprego? Isso é comum, né? Mas na maioria das vezes, graças a Deus, a gente consegue viver pela fé, né? Acreditando que Deus tem um plano, né? Que Ele está fazendo isso tudo para o nosso bem, né? E a gente consegue ler Romanos, né? E ficar tranquilos por essa promessa, Romanos 8:28, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? Ou seja, tudo coopera. Não quer dizer que tudo vai ser bom, mas tudo que está acontecendo na nossa vida faz parte de um plano, de um projeto. E a gente só tem que acreditar naquele que está executando o projeto, né? Que no final das contas vai dar tudo certo, né? É só a gente pensar na construção de uma casa. Vira e mexe, acontece uma coisa errada lá, mas de alguma forma a gente vai lá, refaz, corrige aqui, conserta ali. No fim das contas, a casa está lá, em pé, íntegra e nos servindo de abrigo, né? É precisamente a nossa fé, né, que cria esse abismo, né? Por quê? Porque a gente tem a firme convicção de que em algum momento a gente vai abraçar a glória que Deus nos promete. Mas, ao mesmo tempo, a gente olha para frente, ela está lá. A gente olha para o próximo aqui, para o passo seguinte. Cortou o som. Travou o vídeo do Marcelo. Já volta, já. Às vezes é só um pouquinho, ele já volta. É. Eu já invadi o espaço aqui de novo, hein? Acabou a sua aula já? Ele saiu e deve voltar para encerrar. Quer ver? Pode ter acabado a força, alguma coisa, né? Normalmente é isso, Marquinhos. Normalmente acabou a energia ou cai. Se caísse a internet do computador, às vezes acontece isso, mas aí tem que esperar um pouquinho para ele voltar. Tá. Voltou. Aí, voltou. Voltou. Mas eu estou no celular, eu acho que foi a minha internet que Tá. caiu. Finalzinho, tá dando para ouvir bem? Porque eu não Tá. estou conseguindo. Perfeito. Tá, agora Perfeito, tá. ok. Então, eu acho que eu não preciso mais pelo menos mostrar para vocês, que eu já estou no finalzinho, mas eu acho que eu perdi a internet na minha casa. Deixa eu só retomar aqui a apresentação, só para eu ver onde é que eu estava, para não me perder. Eu já estou abrindo aqui, eu já vou... Bom, vou achar aqui onde eu estava, para não perder o fio da meada. Bom, é isso que eu estava falando, né? Que a última coisa que eu me lembro que mencionei foi que naquela passagem de Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu estava falando isso, né? Que a gente só vive nesse abismo por conta da nossa fé.
né? Por quê? Porque a gente, pela fé, a gente vislumbra a glória que Deus promete para nós, né? E os nossos olhos, quando olham ao nosso redor, a gente percebe que essa vida aqui não tem nada a ver com aquela que Deus prometeu, né? Então, a gente chama isso, nessa essa diferença, né, da nossa realidade com a glória que está por vir, né, desse abismo de realidade. É a nossa fé que permite isso. E se a gente não tivesse fé na esperança futura, a nossa vida aqui talvez não fosse tão complicada, né? O que a gente precisa para ficar firme nesse abismo de realidade, né? O que o texto diz, né? Muitas vezes a gente está se afogando, né, em dúvidas, né, em momentos doloridos, em situações difíceis, né? Relacionamentos desfeitos. E aí, como é que a gente vai fazer para se manter firme nessa luta diária, né? O exemplo de Abraão, né, serve para nós. Abraão teve que aprender. Por quê? Porque ele tinha a promessa de se transformar numa grande nação, né? E, no entanto, ele não via essa promessa se concretizar, né? E, para isso, Deus foi dando várias lições para ele e foram repetidas vezes que as lições foram dadas, né? E, para nós, isso também, Deus faz isso, né? Ele vai nos ensinando várias vezes, repetidas vezes na nossa vida, né? Abraão teve que deixar casa, família, né, com base apenas num chamado de Deus, sem nenhuma garantia de que aquele plano, aquele projeto de Deus, né, seria concretizado. A gente não. A gente, além, né, da gente ter a ação do Espírito Santo na nossa vida, a gente tem ainda a palavra de Deus, né, que nos ensina, que nos garante, né, e que diz lá em Romanos 8:32, né, quando Paulo escreve, né, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as nossas coisas? Ou seja, né, a própria palavra de Deus se transforma numa garantia, né, de que nós podemos esperar tranquilamente, confiadamente em Deus, a entrega da glória que ele nos prometeu, né? A palavra de Deus é que vai nos sustentar. E assim eu concluo. Eu não sei se restabeleceu a... Deixa eu ver se a minha conexão, porque eu queria compartilhar com vocês essa última tela, porque ela... Qualquer coisa, você vira o seu celular para a gente ver. Eu não tinha pensado nisso. Eu entrei aqui, ó. Eu vou sair aqui. Tá. Deixa eu achar aqui. É essa. Aqui, ó. Essa tela aqui que eu... Pronto, saí da outra reunião. Só preciso agora abrir meu vídeo aqui. Ajeitando. Estão ajeitando. Tá me ouvindo, Marcos? Tô. Tá aparecendo a tela que eu estou tentando compartilhar? Tá? Uhum. Tá. É. Então, aí, todo o resumo do que nós estudamos aqui está nessa tela que está aí, né? Nossa maior necessidade para viver pela fé no meio do abismo da realidade, ou seja, né, da gente vislumbrar pela fé a glória que Deus nos promete e olhar para a nossa vida aqui, para as nossas lutas, para as nossas dificuldades, é alcançar um entendimento cada vez maior do Evangelho de Jesus. Por quê? Porque lá ele mostra, né, que para Deus, a história do povo de Deus, ela é feita de sofrimento e de glória que se segue, né? Foi assim com o povo, com os heróis da fé do passado, foi assim com o povo judeu, foi assim com Jesus, que não conseguiu
né, para aquela geração que conviveu com ele, mostrar ou entregar o reino de Deus na sua glória, né? Todo mundo continua na expectativa, né? Então, é isso que a gente tem que ter, né, nos nossos sofrimentos aqui. A gente tem que ter a esperança segura da glória vindoura. Assim como Abraão não vislumbrou a transformação do filho dele, da geração dele, no reino, né, num povo incontável, né, a gente também não vai conseguir, nessa vida, abraçar toda aquela promessa de Deus de glória futura, né? A gente vai experimentar pedaços, né, ou faces dessa glória, né? Deus atuando na nossa vida, Deus agindo na nossa vida, mas a totalidade daquela glória prometida, talvez a gente não consiga, né? Mas essa expectativa, né, a certeza de que é assim com o povo de Deus, que foi assim com os servos dele no passado, será assim conosco, né? Isso tem que nos manter firmes, tem que fortalecer a nossa fé, né? Tem que servir de apoio, de amparo, para que a gente não desfaleça, para que a gente não desista no meio do caminho, né? E assim como fala lá o escritor de Hebreus, naquela slide que eu mostrei anteriormente, né? A gente falhe na nossa busca, né, da entrada do descanso eterno com Deus, né? Muitos dos filhos de Israel lá atrás perderam a oportunidade porque, né, não confiaram na promessa, né? Abriram mão, não foram firmes na fé, né? E não entraram no descanso de Deus. Então, assim, a glória vindoura, né? A gente tem que esperar e tem que se manter firmes na promessa de Deus, né? Entendendo que a vida do cristão ela tem como pressuposto as dificuldades e a restauração final de Deus, né? É isso que o autor fala nesse primeiro capítulo aí, né? Citando o exemplo de Abraão. E a gente vai prosseguir no estudo nos próximos 12 domingos de aula, estudando a vida de Abraão, né? Para ver como que foi a luta dele, né? Entre esperar a promessa, o cumprimento total da promessa de Deus, né? E enfrentar as dificuldades do dia a dia ali da vida dele. Então, cada etapa a gente vai tirar uma lição, né? Cada lição a gente vai aprender alguma coisa. Espero que ao final do curso aí, né, a gente esteja muito mais fortes, muito mais firmes, né? Com mais ensino, com mais argumentos para a gente poder nos manter firmes, até porque o momento é duro, né? O momento que nós estamos vivendo é difícil, né? E se a gente bobear, a gente perde a fé em Deus, né? A gente vai achar que ele não tem controle das coisas, porque está tudo realmente muito difícil, né? O ser humano natural, aquele que não é cristão, né? Ele enxerga que o mundo está perdido, sem controle, sem comando, né? Como uma nau perdida no mar, né? E nós aqui estamos sabendo que está tudo sob controle, né? E que esse barco está sendo seguramente conduzido por Deus para o porto final, né? Que é a glória eterna que nós vamos experimentar em algum momento das nossas vidas, né? Ou pela transformação pela morte, ou talvez pela volta de Jesus antes, a gente não sabe. Mas a gente tem que viver confiados, né, de que o nosso timoneiro vai entregar o nosso barco no porto final. Ok? Era isso que eu queria passar para vocês nessa manhã, né? Um resumo bem resumido do que está no primeiro capítulo do livro. Espero que Deus, né, nos abençoe e permita que esses estudos possam realmente nos edificar, né, nos dar uma base sólida, né, para que a nossa fé possa crescer e que ela possa nos amparar nesses momentos difíceis, né? E não só agora, né? Eu não me lembro de ter vida fácil, né, principalmente para nós cristãos, né? Embora a gente perceba que a cada dia, principalmente no aspecto espiritual da vida, ela tem se tornado cada vez mais difícil, né? Que Deus possa nos abençoar. Amém. Ok? Eu encerro por aqui. Desejo a todos um bom domingo. Se alguém quiser colocar alguma coisa, quiser compartilhar, quiser acrescentar alguma coisa aí, a gente está aberto. Quem precisar se retirar, dado o adiantado da hora, fique à vontade também. Peço desculpas por ter me estendido, mas o assunto aqui me interessou bastante, eu gostei muito. Eu já falei várias vezes, eu gosto muito de história. Quando eu
pega alguma coisa que mistura história com vida prática, né, eu me empolgo, né? Então, eu gostei muito, fiquei bastante surpreso com o conteúdo do livro, né, embora só dando uma olhada ainda no comecinho, no primeiro capítulo, mas eu acho que a gente vai poder extrair coisas muito boas para a nossa vida. Se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Muito boa aula, Marcelo. Deus abençoe. Obrigado. Viu? Amém. Bom, então vamos encerrar. Eu vou orar para a gente encerrar nossa aula, né, para que Deus possa arrematar, né, o que foi dito aqui com a ação do Espírito Santo. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de estudarmos a Tua palavra, ó Deus. Nós estamos percebendo, estamos vivendo num mundo cada vez mais arredio ao Senhor, à Sua palavra e também aos Teus filhos, ó Deus. Nós percebemos que tudo caminha para uma censura à nossa relação contigo, ó Deus. Nós percebemos que muito em breve o mundo irá nos proibir, inclusive, de estudar tranquilamente a Tua palavra. Nós queremos te pedir, então, ó Deus, que enquanto isso for possível, com liberdade, com criatividade, que o Senhor permita que o Teu Santo Espírito possa estar atuando nas nossas vidas, conduzindo o nosso espírito para que o nosso entendimento seja aberto, ó Deus, nós sejamos flexíveis nas nossas dúvidas, nas nossas crenças, ó Pai, que nós possamos realmente abrir o espaço para o Teu Santo Espírito entrar e fazer o efeito da Tua palavra, permitir que ela possa penetrar nos nossos corações e transformar as nossas vidas, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito haja em todas as classes da escola dominical, ó Deus, para que o estudo seja frutífero e traga transformação para as nossas vidas, ó Deus. Para não só que nós possamos nos tornar cada vez mais firmes na Tua palavra, na nossa relação contigo, ó Deus, mas para que nós possamos também ter força para enfrentar as dificuldades que o mundo cada dia nos impõe de uma forma mais contundente, ó Deus. Abençoa a vida de todos nós, ó Deus, perdoa os nossos pecados, ó Deus, auxilia-nos no nosso crescimento espiritual, permita-nos que nós tenhamos um bom domingo e uma boa semana debaixo da Tua proteção, sob os Teus cuidados, ó Deus, protegidos de todos os malefícios desse mundo hostil a nós, ó Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia a todos. Muito obrigado pela participação, pela compreensão. E até próximo domingo, se Deus quiser. Amém. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau.